Você com certeza já ouviu falar que as meninas elas amadurecem antes dos meninos. Será que isso é verdade? Hoje eu vou contar um pouco para vocês a história da moda infantil. E para isso eu vou usar esse livro aqui, do Felipe Arries, História Social da Criança e da Família. Lembrando que esse livro estuda basicamente a sociedade da Europa Ocidental. Ele trabalha principalmente com análise de obras de arte da época. Mais ou menos até o século XIV, elas eram representadas como pequenos adultos. Isso significava que não existia uma ideia de infância como a gente conhece hoje. Essas crianças elas eram vistas apenas como uma fase passageira para chegar ao mundo adulto, à vida adulta. Então não era dada às crianças a atenção que é dada hoje, que a gente conhece hoje. Muitas crianças morriam. Era comum ter-se vários filhos, um atrás do outro, para ver qual daqueles que ia sobreviver. E mesmo às vezes tendo vários filhos, nenhum deles sobrevivia. Então não era dada uma atenção específica para aquela criança, justamente como uma forma de se proteger também, proteger os seus sentimentos, porque não era garantia de que aquela criança ia sobreviver. Também tem uma outra questão, que é a questão religiosa, que as crianças que não eram batizadas eram consideradas sem alma. Então eles não tinham um apego àquela criança tão grande e não acreditavam que elas poderiam assombrar os adultos, os vivos, após a morte. Por esse motivo, a roupa das crianças também era uma roupa semelhante à dos adultos. Elas não eram consideradas um ser especial, específico, com necessidades específicas. A partir do século XIV, vão começar a surgir algumas diferenciações nas obras de arte, diferenciando o corpo do corpo dos adultos, e principalmente nas obras que retratam a Virgem Maria e o Menino Jesus. Uma outra tendência na arte que começou a surgir somente no século XV foi a questão dos retratos. As crianças, quando eram representadas nas obras de arte, elas eram representadas geralmente acompanhando os adultos. E quando chega o século XV, meados do século XV, essa criança ela passa a ser representada sozinha, num retrato. Essa criança ela é vista como importante e os pais eles querem ter retratos das suas crianças, não somente para lembrar delas quando eram crianças, principalmente para ter um retrato delas após a morte. E essas crianças elas vão começar a ser vistas como diferentes dos adultos aos poucos, logicamente, principalmente por uma maior cristianização dos costumes. As pessoas elas começaram a acreditar que as crianças elas também tinham alma. Então, mesmo que elas viessem a morrer em algum momento, seria cristão ter um retrato daquela criança. É no século XVII que ocorre a verdadeira diferenciação da forma de se vestir das crianças e dos adultos. Quando bem pequenininhos, recém-nascidos, tanto meninos quanto meninas eram envoltos em coeiros, que são os panos que envolvem os bebês. Assim que eles começavam a se desenvolver, eles passavam a usar vestidos com touca. E eles usavam isso durante um bom tempo, até mais ou menos uns 2 anos de idade. Após essa idade, os meninos eles passavam a usar vestidos como uma batina de padre. E eles usavam essa roupa até mais ou menos os 10 anos de idade, quando eles iam para os colégios. Já no caso das meninas, logo depois que elas deixavam de ser bebês, elas já eram vestidas como pequenas mulheres. Ou seja, a noção de infância, ela só foi atribuída aos meninos e não às meninas. Conforme foi se aproximando do século XVIII, a roupa das crianças, dos meninos no caso, acabou sofrendo algumas modificações. Na época medieval, as pessoas elas não usavam ainda calças, não usavam 2 peças, eram túnicas. Tanto homens quanto mulheres usavam túnicas. A roupa das crianças, dos meninos, ela é herança dessa túnica da época medieval. E por isso ela se diferenciava das roupas das pessoas adultas. Ao mesmo tempo, tornou-se divertido vestir as crianças com roupas dos trabalhadores rurais ou os uniformes militares ou os uniformes de marinheiro, que eram, na verdade, as calças compridas. O Arries, ele fala dos meninos terem infância e das meninas não terem essa diferenciação entre infância e vida adulta. Ela também está muito relacionada à questão da escola. Os meninos, eles iam à escola. E a escola, ela é uma maneira de prolongamento da infância. Toda essa história leva a gente a refletir sobre a pergunta que eu falei lá no início. Você com certeza já ouviu falar que as meninas elas amadurecem antes dos meninos. Depois de ouvir tudo isso que eu falei, você continua acreditando que isso é uma verdade? Será que não foi porque a elas nunca foi dado o direito de ter uma infância? Ou foi dado o direito só que tardiamente?
Felizmente, hoje em dia, tanto meninos quanto meninas são considerados crianças e até por uma grande extensão de anos. Antes se era considerado que uma criança, ela era criança até os 10 anos de idade, hoje em dia vai até os 18, 19 anos. E felizmente nós temos aí a história e a história da moda, puxando sardinha para o meu lado, para fazer com que a gente possa refletir sobre essas frases feitas, essas pré-noções e entender que nada é por acaso e que todo mundo pode e deve e tem direito a ter uma infância.